Senhor, meu Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, me chego mais uma vez a Ti nesta manhã para te pedir licença para falar da Tua palavra, Senhor. É algo que muito me alegra sentir a Tua presença pairando sobre o meu ser. Sinto que Tu me inspira quando estou em contato com a Tua palavra. E hoje vamos falar de um assunto bem difícil, principalmente nesses últimos dias que estamos precedendo a volta do Teu Filho amado, que vamos falar sobre a semeadura do mal que os adversários têm introduzido no meio do Teu povo. Nos dá, Senhor, sabedoria para tratar deste assunto, no nome do Senhor Jesus. Amém. Todos que encontraram com a salvação, eles mudaram de opinião. Os pastores que estavam no campo, eles abriram a boca em glorificação, e em seguida a confissão de Simeão. Me despede em paz, porque os meus olhos contemplaram a salvação. Depois foi os magos que passaram a andar por outro caminho, porque quem encontra com o filho do rei não anda mais sozinho. Depois foi Saulo de Tarso que encontrou com ele lá no caminho. Ele descobriu que era cego e andava sozinho. Observa Zaqueu, depois que encontrou o que aconteceu, de suas fraudes e dos seus pecados se arrependeu, e todos que tinha fraudado 4 vezes mais ele devolveu. Olha, com respeito o testemunho que Jesus deu. Depois do encontro com Cristo, a minha vida também mudou. Quem era ladrão, nunca mais ele roubou. E quem era assassino, nunca mais matou. Isto acontece com quem se converte, liberto ficou. E no coração Deus habitou.
eu posso dizer que nova criatura hoje eu sou. Eu posso dizer que nova criatura hoje eu sou. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos para o assunto que nos desperta hoje. Nós vamos iniciar lendo apenas 2 versículos da palavra, um no Velho Testamento e outro no Novo. Primeiro, Jó 1:6, que diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio Satanás entre eles. E Mateus 13:25 diz o seguinte: Mas os homens veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Senhor Deus, glorificamos a Ti já pela leitura desses 2 versículos. Em cima desses 2 versículos nós vamos expor algo muito perigoso que acontece no meio do Teu povo. Porque sorrateiramente o adversário sempre está ali sondando, como a Tua própria palavra diz, que ele está ao derredor de cada um procurando quem possa tragar. E nesses 2 contextos lido de Jó 1:6 e Mateus 13:25, nós queremos expressar algo de muito perigoso que sonda ao redor dos homens. Então nós vamos expor hoje, coloquei aqui como título, As 10 Sementes Estranhas. Agora alguém poderia perguntar, mas que negócio esquisito é este? Parece, mas é uma realidade. Quando lá no Velho Testamento vão se apresentar os filhos de Deus perante o Senhor, perante Deus, aí entre eles estava Satanás. Alguns dizem que esta reunião uma reunião que Deus fez com os anjos lá no céu. Eu entendo um pouco diferente. Eu entendo que aqueles que confessam o nome do Deus Criador de todas as coisas, e o adversário ele sempre está sondando por perto. Eu lembro uma vez, ainda morando lá em Nova Iguaçu, tinha uma loja e sempre ali vinham os irmãos de várias denominações conversar e falar. O nosso assunto era sempre sobre a obra de Deus. E um certo dia juntou-se a cerca de uns 5 servos e sorrateiramente chegou um camarada, encostou do lado, ficou olhando, não falou uma palavra sequer. E quase no final daquela palestra que nós estávamos, e aquele cidadão, ele chegou, não cumprimentou ninguém, e da mesma jeito que ele chegou, ele saiu sem falar com ninguém. Mas eu senti algo de muito estranho naquele indivíduo,
e tinha um dos irmãos que a gente, vizinho de frente, um servo do Senhor, que até já passou para o Senhor. Aí eu perguntei, irmão Antônio, observou aquele indivíduo que chegou aqui do lado? Ele falou assim, observei. E era algo que não era da parte de Deus. E aquele homem saiu, ninguém conhecia ele, e não sei onde morava, não sei para onde foi, e sumiu aquele indivíduo. E da mesma forma, esta reunião que os filhos de Deus, aqui no capítulo 1:6 de Jó, quando se reúnem diante de Deus, aqui expressa claramente que estava ali Satanás, e nós sabemos que esta visita estranha de Satanás, ali no meio daqueles grupos, causou grandes danos para um servo fiel que era Jó. E combinando com 13:25 de Mateus, aqui fala exatamente daquele que foi plantar uma lavoura de trigo, e aquele servo daquele senhor, ele planta ali a semente do trigo. Quando foi no outro dia que nasceu, eles puderam contemplar ali algo que eles não tinham plantado, o joio. Agora, em cima desses dois textos, nós vamos falar sobre falsas profecias, dízimo, campanhas, aqueles que negam a eficácia da palavra. Não precisa orar, jejum que Deus não aceita, e mentira, 7º, 8º, autoritarismo, 9º, falta de amor, e a 10ª semente do mal aqui chama-se idolatria. Por isso nós falamos que é algo muito perigoso, e nós encontramos algumas situações na palavra de Deus, principalmente com o próprio Jesus. Ele avisa sobre o fermento dos fariseus, e também acerca da rede lançada no mar, que traz várias espécies de peixe. E o sepulcro caiado. São algumas situações que o próprio Jesus avisa. Então, o que esse inimigo que vem sorrateiramente, que planta ali junto da semente do trigo o joio? Nós sabemos que claramente o trigo, ele expressa algo falando como a igreja. E é interessante que aqueles que plantaram a semente do trigo, quando nasce o joio, eles perguntam se aquele senhor daquela seara, se deveriam arrancar o joio. E ele disse que não. Nessa parábola, nos deixa um alerta muito interessante, que é a respeito do joio no meio do trigo, que vem a ser esses filhotes de Satanás, que se mistura no meio do povo de Deus para causar danos. Então eles vêm na primeira atitude deles, trazendo profecias, falsas profecias. E nessas falsas profecias vem muitas outras coisas. Vem a manipulação,
vêm os dogmas, heresias e tantas coisas mais. Mentiras, como nós colocamos aqui. Agora vamos falar de item por item. Vamos dizer que aquele que é um instrumento de Satanás, está ali no meio da igreja, ele não está ali com boa intenção. A intenção dele é prejudicar alguém, se possível, todos. Então ele vem com a falsa profecia, que é uma maneira dos hereges manipular o povo e querendo ser maior que aqueles que trazem ensinamentos que é outro evangelho, o qual o apóstolo Paulo avisou. Então essas falsas profecias, eles trazem revelações que não é de Deus. Eles trazem ensinamentos das escrituras sagradas que não é o ensinamento que Cristo deixou, e nem o dos apóstolos. Eles trazem inúmeras condições daqueles servos se desviar do caminho, se decepcionar e afastar, inclusive, da presença de Deus. Mas, como nós estamos respaldados na palavra da verdade, então, é uma maneira quando nós ouvimos certas profecias, nós temos a própria palavra nos ensina para deixar se aquilo se cumprir da parte de Deus, e se não se cumprir, não é da parte de Deus. Então, as falsas profecias. E o próprio Jesus, ele avisou que o homem errava por não conhecer as Escrituras. E hoje está acontecendo isto com uma grande frequência entre aqueles lugares que nós conhecíamos como igreja, e muitas das vezes nem denominação é algo ali, uma engenhoca para fraudar o povo, para enganar e ficar depenando as ovelhas em um modo geral, desde a mão de obra até o seu ganho, rouba o tempo para aquele cidadão assistir a sua família, porque eles colocam tanta coisa para o indivíduo fazer que ele fica sem tempo para os próprios filhos e a esposa, e muitas das vezes até deixando de apoiar os próprios pais que estão já numa idade avançada. Aí dentro dessas heresias tem o dízimo. Alguém fala assim, mas está na Bíblia. Tá sim, mas algo que foi escrito para Israel, e não fazem como é a lei do dízimo, que eu sempre estou avisando que a lei do dízimo está em Deuteronômio, capítulo 14, a partir do versículo 22. É só observar ali se esses cobradores, que dízimo ele não passa de tributo. Esses que cobram esses tributos, se eles cumprem o que manda a lei desse tributo, que as escrituras traz como nome de dízimo, que é 10%. É 1/10 daquilo que o indivíduo ganha. E ali em cima desse dízimo eles condenam que quem não dá dízimo está condenado porque é ladrão, e sabe que o ladrão ele perde o direito do reino dos céus. Mas é algo que só serve para extorquir alguém. É algo que que Jesus não ensinou isto para ninguém. Ele até concorda em Mateus 23, que eles podiam continuar dando dízimo, mas também cumprisse aquilo que o próprio Senhor mandou. E os fariseus não faziam aquilo.
Os fariseus aqui é esses tipos que o próprio Jesus ilustrou eles como sepulcro caiado, como o fermento dos fariseus, que é aquele que leveda, estraga a massa, é aquele que acrescenta coisas no meio das escrituras, faz ali, são os alunos da serpente, acrescenta sempre alguma coisa na palavra, diz o que Deus não falou, e diz que foi Deus que falou. Então são várias práticas que esses filhotes de Satanás, eles introduzem no meio do povo. Aí vem outra coisa também, que as campanhas no neopentecostalismo é cheio disto. E aquilo não passa de uma prática de tradições passadas, que surgiu, inclusive, no catolicismo. Essas campanhas, correntes, todos esses tipos de coisa, sempre termina em algum valor que você tem que pagar. Então, é mais uma semente do mal. Profecias falsas são revelações mentirosas. Dízimo é algo que eles não têm direito. E ainda voltando ao dízimo um pouquinho, a igreja pode ser mais injusta do que o Estado? Nós sabemos que o Estado cobra impostos exorbitantes, mas mesmo assim ainda são mais justos que a igreja. Porque eu tenho visto com grande frequência dizimistas que pagaram dízimo a vida toda e no final da vida morreram à míngua, sem a ajuda daqueles que recebeu esse tributo, e sendo que está lá em Deuteronômio que é para socorrer as viúvas, os desamparados, e aí por diante. E nessas campanhas, para fazer isto, eles negam a eficácia da palavra, porque você tem que fazer ali a campanha, ou corrente, como eles dão o nome, de fazer aquele propósito de tanto tempo tá levando X. E se quebrar a tal corrente, você tem que começar de novo. Então, são mentiras que eles praticam como o fruto desses hereges. E nega a eficácia da palavra. Está incutido ali no que próprio Paulo, em algumas cartas, ele falou que se alguém viesse pregando um outro evangelho, se ele mesmo ou um anjo do céu descesse pregando um outro evangelho, não era para acreditar. Então, é eles que alteram, e sendo que já tem a condenação decretada, pelo menos em 2 lugares da Bíblia, no Deuteronômio 4, se não me engano é 4:2, e Apocalipse, que é aquele que acrescenta, lá no finalzinho do Apocalipse, fala claramente, aquele que acrescenta alguma coisa, ele está acrescentando a sua condenação, e aquele que tira, está tirando o direito, ele está perdendo o direito da árvore da vida. Então, eles negam a eficácia da palavra. Em cima disso, eu tenho ouvido alguns indivíduos dizendo que a palavra já não tem mais eficácia, que a palavra, as mensagens é perda de tempo, versículo bíblico é perda de tempo, o que vale é revelação. E a revelação, geralmente, nesses casos, vem através de um falso profeta, de um que se fez anticristo, aqueles que falam de Cristo, mas negam a sua eficácia. Quinto, que não precisa de orar. Olha que coisa, se nós sabemos que é um dos instrumentos que nós temos para vencer, é orar, é confessar ao Senhor nosso Deus as nossas necessidades, é glorificar o seu nome
E bem pouco tempo eu ouvi um indivíduo falando ali com 5 pastores que ele tinha ordenado, que não era para orar, era só para trabalhar. É aquele que escraviza o seu semelhante. Outra semente do mal também que nós aprendemos e fizemos por vários tempos foi o jejum que Deus não recebe. Deus não requer de ninguém e nem se agrada de quem está fazendo isso. Portanto, o próprio Jesus, ele disse que quando jejuar não é para fazer igual os hipócritas, que fica ali contristados, com o semblante caído, que lá no Velho Testamento, Isaías e Zacarias falou bem acerca disso. Para quem não sabe, é Isaías 58, está bem claro. Eles se dobram como um junco no dia de calor. Então, isto não é. Quem quiser aprender o verdadeiro jejum, medita Isaías 58 com bastante atenção, que está lá claramente para ensinar a todos que não é do jeito que nós fizemos por vários e vários anos. Aí vem a outra semente do mal, que é a mentira. E está bem claro em Apocalipse 22:15 que os mentirosos ficarão de fora do reino dos céus. É a única coisa que o diabo criou, é a mentira, e aquele que usa desta prática, ele está se fazendo filho de Satanás. Aí vem depois da mentira o autoritarismo. Ninguém pode tocar no ungido, ninguém pode, mas ele pode ferir todo mundo, tratar com arrogância, dar coice em todo mundo. Então é o autoritarismo, que é um meio que eles têm para intimidar o povo. Também é uma das sementes do mal. E a 9ª semente? Falta de amor. Como nós enxergamos isto entre as congregações? Ele não quer saber se o indivíduo teve que gastar uma quantia extra com algumas intempéries que acontecem no meio da família, o caso de enfermidades e outras coisas mais. Eu já vi algumas denominações, daquele indivíduo que não paga o tributo que eles requerem incorretamente, que é o tal do dízimo. Eles colocam lá numa placa na parede aqueles que estão devendo dízimo. O meu pai, pouco tempo antes de falecer, foi 2 obreiros da igreja, onde aquilo que ele achava, que nós achávamos que era a igreja, 2 diáconos na casa dele cobrar dízimo, que ele estava sem poder ir na igreja, que ele estava impossibilitado de andar, que eles estavam devendo, foi lá cobrar o dízimo, em vez de fazer uma visita, orar com ele, não, foi lá cobrar dízimo, ele que estava 3 meses atrasado com dízimo. Então, os mentirosos, vai cobrar o que não tem direito, autoritarismo. Cobra algo que eles não têm direito. 9, a falta de amor, que nós falamos, inclusive, aqueles que deixam os membros morrerem à míngua, sem poder, nem uma receita não paga para ele, mas se ele ficar devendo dízimo, eles vão lá e cobram. Agora, a última semente do mal, que nós colocamos essas 10 sementes estranhas. Idolatria. Também é um campo muito vasto.
Nós temos várias coisas para observar em cima da idolatria. Ah, mas o crente não adora imagens. Mas a idolatria não está só em cima das imagens. Nós sabemos que tem várias e várias atenuantes que levam o homem à idolatria. Então vamos começar lá aqui de fora das congregações. O homem tem um jogador de futebol que é ídolo. Ele tem um governador. Ele idolatra uma roupa. Ele idolatra um carro. Ele idolatra uma casa. Ele idolatra um filho mais do que é Deus. Muitos idolatram a si próprio. Os falsos profetas fazem você adorar, ficar idolatrando um pedaço de madeira, um buquê de flor. Idolatra a placa de uma denominação. E tem aqueles que idolatram a si próprio. É aquele que se acha autossuficiente. Ele se coloca até na frente de Deus. Então é uma margem muito grande de itens para tomar o lugar de Deus no coração do homem. Principalmente os egoístas que se idolatram a si próprio. E como eles fazem isto? Eles criam dogmas, fugindo da palavra, da verdade, e começam a implantar heresias de várias maneiras no meio do povo. Então, nestas heresias tem o fermento que estraga a massa, que leveda toda a massa, que incha. Também tem outra situação que o próprio Jesus falou, é a rede quando é lançada ao mar. Ali vem peixe de tudo quanto é jeito. Você precisa de sentar na areia e ali separar os peixes que servem para o consumo e o resto você devolve para o mar. E o sepulcro caiado vem a ser as supostas igrejas que os hereges têm erguido. Muitas das vezes é algo muito bem organizado, muito bonitinho por fora, mas lá por dentro eles estão negando a eficácia das escrituras sagradas. E esses indivíduos, eles estão sempre no meio das congregações, porque ali é onde reúne os filhos de Deus. O maligno sempre está junto. O indivíduo, muitas das vezes, é aquele cara até manso no falar. Tem uns que nem manso ele já é arrogante por si próprio. Mas o coração está longe de Deus. É aquele tipo que o próprio Jesus falou assim: Senhor, no último dia, Senhor, eu profetizei, eu preguei, eu curei enfermidades, fez tantas coisas, e Jesus vai virar para ele e falar assim: olha, aparta de mim que eu não vos conheço. Então esses são os filhos, é o maligno que está no coração de alguém, e ele vem introduzindo tantas coisas. Então vamos meditar, principalmente nesses dois textos, quando reúne os filhos os servos de Deus, os filhos de Deus, o inimigo está sempre rodeando em volta. E Mateus
13, 25, onde diz que o homem, ele planta ali a tua roça de trigo e o adversário vem e lança a semente maligna no meio, que é falsa profecia, dízimo, campanhas ou corrente, que é a mesma coisa, negam a eficácia da palavra de Deus, que não precisa orar, vai te tirando o incentivo. O jejum inadequado, que Deus não vai aceitar, é aquele que, quando faz, está edificando a si próprio. Ele já está recebendo a sua recompensa entre os homens, mas não diante de Deus. A mentira que vem embutido em tudo isto. Autoritarismo, falta de amor e idolatria. Seu Deus, nós louvamos o teu nome, nós te bendizemos pela grandeza da sua santidade, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de falar abertamente da tua palavra. Sabemos que tem muitos que não gostam, mas temos que estar velando para a verdade das Escrituras, os ensinamentos do Filho de Deus e a doutrina dos apóstolos. Nós exaltamos o teu nome no nome do Senhor Jesus. Amém.